É muito bom que exista um Ministério da Cultura. E isto, como existe há poucos anos, é preciso dizer, tem que haver Ministério da Cultura. Mas o facto do Ministério da Cultura e da Educação não falarem é complicado, todos os dias, no terreno. O facto de, dentro do Ministério da Cultura, as pessoas que têm a ver com a criação artística não falarem com as do património, também é muito complicado. O facto do Instituto Camões ser do Ministério dos Negócios Estrangeiros torna isto tudo impossível quando se fala de internacionalização. Isso são muitas paredes. A questão da rede entronca com a questão da transversalidade, que está agora também muito em cima da mesa, pelos motivos mais caricatos. Porquê? Porque o Ministro da Cultura descobriu a transversalidade quando descobriu que o peso da cultura no Orçamento de Estado é o mais baixo de sempre, ou seja, 0,3%. Ele diz que são 0,45%. Não vamos entrar em números. Vamos dizer que é o mais baixo de sempre. Mas ele então diz que, como a cultura é transversal, devemos perceber o peso da cultura em todos os ministérios. E está obcecado neste momento em encontrar um número. O que é que vale a cultura em todos os ministérios? O que é que vale a cultura no PIB português? Mas nada disto interessa se não estiver interligado. E, na verdade, não está. Só para terem uma ideia, existiram já 4 ou 5 grupos, eu agora não tenho a certeza exata, de articulação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Um deles coordenado pela Maria Emília Perderó dos Santos. Eu tive a ocasião de ver as recomendações, extraordinárias recomendações, e nunca foram aplicados. Ou seja, a transversalidade é só para uma contabilidade de inglês ver, ou seja, para mostrar, bem, nós temos muito pouco dinheiro no orçamento da cultura, mas a cultura está na economia, está no turismo, está em todo lado, não é? Ou seja, não está em lado nenhum, na verdade, porque não há optimização de recursos, não há transversalidade. Crítica, porque falaste do Ministério da Cultura e da Educação e esqueceste do Ministério da Ciência. E essa é uma forma de cultura da qual nunca falamos. Há algumas apostas em criar-se programas na net de difusão e divulgação cultura da ciência, mas que depois também parece que estão desorganizados entre si e é capaz de... E há bons exemplos de articulação entre arte e ciência em programas de ciência viva, mas Exatamente. São pontuais. Porque as coisas não são feitas em rede. Naquele sítio aquilo corre tão bem, mas depois é só aquele bocadinho. Isto é como as cerejas, a questão das redes tem que descer também, ou seja, do ponto de vista territorial. Cada concelho devia ser uma rede de equipamentos. Cada concelho devia ser uma rede de equipamentos, desde as escolas existentes que estão fechadas às comunidades tantas vezes, até ao pequeno cineteatro, até espaços polivalentes, até aos centros culturais, aumentando depois a escala distrital, em que temos equipamentos de outro tipo. As redes devem existir às várias escalas, e depois à escala nacional, porque é uma forma de trocar experiências, é uma forma de optimizar recursos, é uma forma de fazer circular produções, é uma forma de, inclusivamente, sermos cosmopolitas, porque contactamos com o outro, com a diversidade. Quer dizer, as redes têm que existir em todos os níveis territoriais. Eu queria avançar para uma outra pergunta que nos foi colocada, não, sem antes dizer que o Pedro Rodrigues, que foi uma das pessoas que escreveu um texto, lembrava também que não existem redes sem nós e que, portanto, muitas vezes o discurso da rede não pode substituir o apoio aos nós, que esses sim podem constituir as redes. Mas a pergunta que nos chegou, da Júlia Sabrosa, é esta: como se consegue conciliar os direitos de autor e a crescente partilha cultural permitida pelos novos meios de comunicação? Eu não sei quem é que quer começar por responder esta questão, que é uma questão que coloca vários problemas e que coloca vários desafios à forma como nós pensamos hoje a cultura, a criação, a partilha e a fruição cultural também. Eu creio que há níveis diferenciados de direitos de autor. Isto é, nós podemos e devemos defender que há um trabalho coletivo, por exemplo, o conhecido trabalho coletivo que é feito através da rede dos entusiastas do Linux, que abdicam direitos de autor, e esse trabalho coletivo serve para melhorar uma ferramenta, e a ferramenta é de facto excepcional, porque é feita de um trabalho desinteressado, é feita da acumulação de participações, é feita dos tais nós que se vão entrelaçando. Depois há também a possibilidade de termos direitos que não implicam contrapartida financeira, mas implicam que o nosso nome seja citado, que a referência seja, a fonte seja indicada, etc. E depois temos os direitos de autor propriamente ditos. Eu creio que devemos caminhar no sentido de uma diversidade de direitos autorais e de níveis de direitos de autor, em que seja possível a partilha e a dádiva em alguns casos, e que seja possível aos próprios autores viverem também dos seus, das obras que fazem, porque é esse o seu principal sustento. Creio que podemos encontrar níveis diferenciados de direitos autorais e creio que é por aí que podemos caminhar. Na área Sem que seja fácil. Na área da música, como é que estes... Como é que vocês veem esta questão? Nomeadamente, como sabemos, da repressão
que tem existido e até da tentativa de criminalização de sites de partilha de música, por exemplo, na internet e que não tem dado grande resultado. No que diz respeito à indústria do entretenimento, a indústria do entretenimento consegue que as pessoas partilhem pirateando muitas vezes e ainda assim comprem bastante. Porquê? Porque depois há todo um universo de objetos relacionados com a arte que as pessoas procuram, que as pessoas comprem. Por exemplo? Sim, e mesmo as pessoas pirateiam o filme, mas depois querem o DVD mesmo com... Sim, e depois as pessoas, o facto de haver muito mais gente a ouvir uma música significa que mais gente poderá ir ao concerto e eventualmente mais gente poderá mesmo comprar o CD, porque o universo de divulgação da música aumentou bastante. Do ponto de vista da criação artística, que não tem possibilidade de viver do mercado, não o teria também se não fosse essa partilha que não paga direitos de autor. E essa partilha que não paga direitos de autor dará mais visibilidade a essa criação artística que não tem possibilidades nenhumas no mercado. Eu não estou a dizer que isto é simples. Entre estas coisas, entre uma criação artística que nunca teria possibilidades no mercado, teria de ser sempre financiada e que assim encontra formas de projeção maiores do que as que teria, porque o mercado nunca lhe daria voz, e o entretenimento que é tão forte, que consegue ter objetos para lá da criação e que sustentam, obviamente há coisas no meio em que isto é mais difícil de gerir, mas a verdade é que não nos podemos esquecer desse lado muito positivo de dar projeção e de partilha de coisas que não eram conhecidas de outra maneira. Eu devo dizer que normalmente nós, quando fazemos um documentário, o que queremos é que ele seja visto. Na verdade, para o conseguir fazer de uma forma geral, é verdade, ou trabalhamos numa televisão ou tivemos um subsídio. E tentámos gerir esse subsídio de maneira a conseguir fazê-lo, entregá-lo, estar pronto, mostrá-lo nos canais que há de difusão. A partir daí, o meu sonho mesmo é que mais gente o veja. Quer dizer, eu penso que nós todos produzimos para ser visto. Agora, era bom que pudesse haver algum retorno no sentido de permitir o financiamento de mais filmes e que mais objetos se pudessem fazer. Isso é que eu acho que era extremamente interessante. Mas penso que não se vai lá pela repressão. Vai-se lá eventualmente por taxas sobre o material utilizado, mas que é uma luta de gato e de rato, em que o rato se move bastante mais depressa do que o gato, ou seja, as inovações tecnológicas, quando se conseguiu pôr a taxa em cima do DVD, já as pessoas estão a usar outro meio completamente diferente. Portanto, tem que se estar sempre a ter isso em conta. Mas eu penso que há uma tendência muito grande, e às vezes de autores muito consagrados, não apenas de pessoas, que é cedermos direitos a partir de um determinado momento, pôr os seus livros e põem-no no sentido em que isso vai aumentar. Eu acho que a Catarina tem razão. No fundo, de alguma forma, aquilo aumenta depois, porque a pessoa até copiou o filme, mas depois quer ver o filme em grande, quer ver o filme numa sala de cinema a sério, quer... E não dispensa. Coisas geram as outras. Umas coisas geram as outras. Eu não penso que seja assim um problema tão grande. Sobretudo, acho que podes pôr sempre numa qualidade que não permita, por exemplo, sei lá, estou a falar de um documentário que é feito com meios profissionais e que podes pôr numa qualidade mais baixa para que seja visto por toda a gente na net, mas não seja possível ser utilizado o material dali noutra televisão. Na net com elevada qualidade. Exatamente. Eu acho que os prazos de detenção dos direitos autorais são totalmente absurdos. Isso cria, quer dizer, nos Estados Unidos, aliás, no cinema era de 70 anos, salvo erro, até há 10 anos atrás, e como o Chaplin e toda esta... era 75, estavam a passar para o domínio público, então decidiram aumentar para 90 anos, qualquer coisa assim. Quer dizer, são prazos totalmente absurdos quando nós queremos criar uma cultura coletiva, e isso tem repercussões dramáticas, nomeadamente ao nível da história que nós construímos. Os documentários históricos necessitam de imagens de arquivo, arquivos que custam muito, muito caros e que são quase inacessíveis para documentaristas independentes, para historiadores que queiram usar imagens da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra Fria, quer dizer, qualquer altura do século XX que alguém queira retratar e ter uma nova visão, introduzir um novo ponto de vista, fazer um filme sobre aquilo, só com uma grande máquina financeira atrás é que consegue para pagar estes direitos. E se realmente estamos aqui a delimitar a história, o acesso à história e as interpretações da história às grandes máquinas económicas.